Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje estou aqui para apresentar para vocês o segundo encontro do projeto de extensão referente ao meu estágio supervisionado em Educação Fundamental. Eu sou Andréia Miranda Mota, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Meu RU é 21 40 558 e eu falo do Polo São Borja, Rio Grande do Sul. E hoje estou trazendo para vocês o nosso segundo encontro do projeto de extensão A Construção e Aprendizagem através do Lúdico, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, este é um curso de extensão, com o objetivo de apresentar conceitos, pesquisas, atividades, modelo de jogos e brincadeiras, dirigido então a educadores, gestores, pais e todas as pessoas interessadas na aprendizagem através do brincar. O estágio curricular supervisionado, ele tem um papel imprescindível, de conciliar a teoria e a prática, pois ele permite aos estudantes e egressos dos diversos cursos a experiência, por meio da aplicação dos fundamentos e conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação acadêmica. Então, hoje eu trago para vocês o nosso segundo encontro deste projeto de extensão, que tem como tema a aprendizagem e a ludicidade na matemática e nas ciências da natureza, nas séries iniciais do ensino fundamental. Matemática. Então, a educação matemática, ela é um campo do conhecimento que se dedica a estudar questões relativas ao ensino-aprendizagem da matemática. Trata-se de um campo interdisciplinar que também relaciona-se com outras áreas do conhecimento. A matemática das séries iniciais do ensino fundamental, ela tem o compromisso, com o desenvolvimento do letramento matemático. Muitas pessoas, pensam que o letramento, ele se dá apenas no português, mas não. Isso não é verdade. Existe o letramento, também das outras disciplinas, que vai ser a forma inicial, de se apresentar para as crianças, então, as outras formas de também se trabalhar o conhecimento, como a matemática. A base do conhecimento matemático, ele é construído desde a primeira infância, desde lá a educação infantil, onde a criança aprende nesta etapa e será levado então ao longo da sua vida escolar. Por isso, é muito importante que haja um bom alicerce, na construção desse conhecimento da matemática. E esse é um papel, primordial, tanto para o professor, como também para a família, no conhecimento, na aprendizagem das crianças desse conhecimento matemático. Nesse contexto, então, entra a aprendizagem da matemática, através do lúdico.
Então, entende-se que o termo lúdico é utilizado para as atividades de jogar, brincar ou brincadeira. Dentro deste parâmetro, se sabe que brincar faz parte do processo natural do ser humano, o qual desenvolve sua capacidade de pensar e agir conforme os estímulos recebidos do meio no qual está inserido. Assim como conversamos então no nosso primeiro encontro, lúdico, o que é lúdico? Lúdico é toda aquela forma, né, de desenvolver a criatividade, o conhecimento, o raciocínio, né, em um estudante. A ludicidade, ela se encontra em todos os níveis da educação, tanto do ensino infantil, do fundamental, do médico, e ela se dá através de jogos, da música, do teatro, do trabalho com filmes, através de leituras, através de mímicas, através de curiosidades, de histórias. A proposta então da matemática, né, é trabalhar com as crianças através da ludicidade, permitindo então que o aluno raciocine, descubra, interaja criticamente, né, com os colegas, com o professor. Embora, né, os jogos sejam considerados como uma fonte de aprendizagem, é importante, né, que o professor seja, né, proativo, tanto, né, nos seus planejamentos, como na sua interação, né, com os alunos. Que ele participe, motive os alunos para a realização, né, de uma melhor maneira de aplicar, né, essa atividade lúdica, esse jogo, essa brincadeira. Destaca-se então que o lúdico dos jogos ele estabelece relações lógicas, desenvolvendo a percepção que resulta em estabelecer relações cognitivas com as experiências pelas quais o indivíduo vivenciou. Crianças, então, possuem uma grande capacidade de raciocinar e colocar em prática sua capacidade de resolver situações, problemas, caracterizando objetos e buscando soluções próprias. Nesse processo, a discussão sobre a importância dos jogos no ensino da matemática vem se acentuando cada vez mais. BNCC é matemática. Então, a Base Nacional Comum Curricular, né, e a matemática diz que o ensino fundamental ele deve ter o compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecerem que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo, e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso.
Kishimoto e Vygotsky afirmam que o lúdico, utilizado como prática educacional, favorece a aquisição de conhecimentos, pois ao brincar, a criança obtém equilíbrio emocional, o que reflete diretamente na educação, estimulando positivamente o convívio social. Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem a matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais, que produzem articulações, entre eles equivalência, ordem, proporcionalidade, independência, representação, variação e aproximação. Essas ideias fundamentais são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e devem se converter na escola em objetos de conhecimento. A proporcionalidade, por exemplo, deve estar presente no estudo de operações com os números naturais, representação fracionária dos números racionais, áreas, funções, probabilidade. Além disso, essa noção também se evidencia em muitas ações cotidianas e de outras áreas do conhecimento, como vendas e troca mercantis, balanços químicos, representações gráficas, etc. A matemática, então, ela desempenha um papel muito importante, não só na construção do conhecimento, como também na construção da cidadania. De acordo com essa vertente, o trabalho dos professores dos anos iniciais deve permitir aos alunos as possibilidades necessárias de vivenciar e fazer matemática, de modo que esses conhecimentos sejam percebidos na sua vida, a partir de suas ações, evitando o uso excessivo apenas de técnicas e definições, a fim de que se tornem cidadãos críticos e ativos na transformação do meio em que vivem. Então, a ludicidade, e os jogos em sala de aula, ele surge como uma oportunidade de socializar os alunos, trabalhar a cooperação mútua, a participação em equipe, num esforço concentrado para elucidar os problemas propostos. Para que esse recurso apresente resultado eficaz, o educador ele precisa de um planejamento organizado e de selecionar jogos que incitem, estimulem o aluno à busca pelo resultado. A importância dos jogos no ensino da matemática, ela vem sendo debatida já há algum tempo e sendo bastante questionado o fato de a criança realmente aprende. Se ela realmente aprende matemática brincando, e a importância da intervenção nessa brincadeira, no caso da intervenção por parte do professor nessa brincadeira. Por isso, ao optar por trabalhar por meio dos jogos, o professor deve levar em conta a importância da definição dos conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras e o planejamento de sua ação com o objetivo de o jogo não se tornar mero lazer.
Cabe então ao professor lançar mão desse recurso na busca de um ensino eficaz, de uma aprendizagem eficaz, transformando aquilo, né, que poderia ser sofrido no caso de aprender a matemática em situação lúdica de aprendizagem, uma situação de uma aprendizagem gostosa, né, que vai ser através do jogo e da brincadeira. Então, a matemática do ensino fundamental, ela é dividida, o seu conteúdo, né, em eixos estruturantes. Dentro desses eixos se encontra os números e operações, grandezas e medidas, tratamento da informação, estruturas lógicas, álgebra e funções. Unidade em números. Esta unidade vem para formar, como a BNCC nos diz, o pensamento numérico. Ou seja, o estudante desenvolve nesta etapa a habilidade de quantificar objetos e interpretar informações através dele. Então, esta é a parte da matemática, né, que estuda os números e as suas operações. É o bloco mais elementar da matemática, sendo a base para os demais blocos. Afinal de contas, um dos conceitos mais primitivos é a noção de quantidade, que é trabalhada nesta unidade. Então, aqui eu trago para vocês um modelo, né, de um cartaz que pode ser trabalhado, que pode se ter, né, na sala de aula das séries iniciais do ensino fundamental. Ela ajuda a criança a raciocinar rápido, é imprescindível para trabalhar, né, algumas estratégias, como o trabalho com dados ou jogos, com os dedos, né, das mãos. É muito bacana ter exposto, então, né, como eu falei para vocês na sala de aula, em forma de cartaz, para as crianças poderem manusear, contar, fazer as continhas de mais, de menos. Aqui eu trago para vocês também outra atividade bem lúdica para trabalhar com as crianças das séries iniciais. É o pesca-tampinha. Ele ajuda a desenvolver a motricidade fina de pegar, a noção de boia e afunda e a noção de contagem e quantidade, capacidade de adição e também de subtração, né? Conforme a criança vai evoluindo, dá para se trabalhar, né, todas essas habilidades. Então, para fazer essa atividade, você vai precisar de uma bacia, né, diversas tampinhas, podem ser de vários tamanhos, de cores, 2 palitos de picolé, ou você também pode usar uma colher, né, para pegar essas tampinhas. Em uma bacia grande com água, então coloque dentro as várias tampinhas de tamanhos e cores diferentes. E o objetivo é que as crianças consigam retirar essas tampinhas de dentro da bacia, usando os palitos, né? Ou então a colher, como eu falei para vocês. Então, o professor ou o pai, né, se for fazer em casa, estipula um tempo, né, para a criança retirar essas tampinhas. Depois, então, auxilie ele, né, a realizar a contagem dessas tampinhas, né, ver quantas tampinhas a criança conseguiu pegar, né, e quantas sobraram na bacia. Use, então, essa brincadeira para estimular o raciocínio matemático, realizando contas de adição e subtração, né, de acordo com o nível de aprendizado da criança. E ela deve retirar da bacia, né,
o número de tampinhas que represente o resultado da conta proposta. Aqui eu trago para vocês também um outro jogo lúdico, né, para trabalhar a subtração. Este é um jogo muito legal, né, para trabalhar a subtração utilizando o material concreto. Então, para fazer essa atividade, você vai precisar de uma cartela, né, um cartão, fazer, né, círculos. Então, coloca-se 10 círculos na fileira acima do pontilhado e o retângulo com a subtração abaixo do quadrado e um copo descartável ao lado. Em seguida, coloca-se o retângulo com operação no espaço abaixo do retângulo maior. Pergunta-se para a criança qual o número maior e explica que nas operações apresentadas será sempre colocado no retângulo grande a quantidade maior de círculos indicada pela operação. Em seguida, pedimos que a criança retire do quadrado e coloque no copo a quantidade indicada pelo número menor. Observar quantos sobram e procurar na mesa o cartão com a resposta e colocar no total. Após terminar uma operação, reorganizar os círculos e partir para a próxima brincadeira. O jogo na escola foi muitas das vezes negligenciado por ser visto como uma atividade de descaso ou apenas como um passatempo. Embora esse aspecto possa ter lugar em algum momento, não é essa a ideia de ludicidade sobre a qual organizamos nossa proposta, porque esse viés tira a possibilidade de um trabalho rico, que estimula as aprendizagens e o desenvolvimento de habilidades matemáticas por parte dos alunos. Quando propomos jogos nas aulas de matemática, não podemos deixar de compreender o sentido da dimensão lúdica que eles têm em nossa proposta. Soma. Então, eu trouxe para vocês aqui, né, alguns materiais para usar, para trabalhar a ludicidade na hora de ensinar a soma para as crianças. São atividades fáceis de fazer, né, que você faz ela utilizando recursos recicláveis que você tem em casa, né, e você pode formar cartazes para colocar na sala de aula, sempre disponibilizando, né, que fique próximo ao acesso das crianças, que as crianças tenham acesso, né, a esses cartazes. Aqui então eu trago um outro jogo, né, jogo das operações, no qual pode ser utilizar a soma ou a subtração, muito fácil de fazer e que trabalha, né, a ludicidade na hora de trabalhar a soma e a subtração com as crianças. Você vai utilizar para fazer então esse jogo um cartão, né? Pode ser uma cartolina ou uma caixa, né, de sapato ou algum outro cartão que você tenha. Tampinhas, né, de garrafa, tampinhas com a rosca, né, na qual você vai colar a rosca no cartão e também, né, no caso ali, cartelas, né, com as operações. Então, o jogo, né, das operações, para trabalhar, para fazer ele, você vai precisar de um tabuleiro de papelão, como eu disse,
5 potes com tampa de rosca, né, as tampinhas, diversas tampinhas que encaixem, né, nos potes, cartelas de papelão com operações de adição e subtração e velcro, né, colado na parte de trás. Círculos cortados nas tampinhas com o resultado das operações. Como jogar? O professor coloca as cartelas com as operações e o aluno calcula e procura o resultado entre as tampinhas. Também, né, o professor pode usar a variação de colocar o resultado e o aluno procurar a operação e encaixar no lugar correto. O jogo é, sem dúvida, um dos recursos mais importantes da educação. Atualmente, o jogo é a atividade lúdica mais trabalhada pelos professores, pois estimula as múltiplas inteligências do aprendiz, permitindo que se envolva em tudo que esteja realizando de forma significativa. Aqui eu trago para vocês também outro exemplo, né, de atividade lúdica, o jogo da árvore. Esse jogo, ele estimula a noção de quantidade, a atenção das operações, matemática, habilidade manual, a sequência lógica e a concentração. Então, esse jogo pode ser jogado em dupla ou cada criança com um tabuleiro. Distribua as tampinhas sobre o tabuleiro de modo que o número fique posicionado para baixo. Cada criança deverá jogar o dado e retirar do tabuleiro o número de peças correspondente, sem virá-las. Quando não houver mais peças no tabuleiro, cada jogador deverá virar as tampinhas e calcular seus pontos. Vence quem tiver o maior resultado. Observação: você pode ir aumentando o grau de dificuldade de acordo com a turma, né? De acordo com o aprendizado, colocando regras como multiplicação, né? Multiplicando seus pontos por 2, 3. Pode também trabalhar com números positivos e negativos, dependendo, né, da aprendizagem, da evolução da aprendizagem das crianças. O jogo possui critérios fundamentais que auxiliam na aprendizagem racional e emocional. Quando um jogo é proposto, dificilmente os alunos se negam a participar do mesmo, pois o espírito competitivo, a vontade de ganhar de seu adversário, o motiva a competir, a enfrentar a disputa com mais interesse. Isso acontece porque o jogo possui um caráter lúdico. Então, aqui eu trago para vocês, né, uma tabuada manual. Para fazer essa tabuada, você vai precisar de um quadro, né, um papelão, uma cartolina. O objetivo, né, desse trabalho é a fixação da tabuada através do concreto. Para encontrar o resultado, né, da tabuada, o aluno passará uma linha na horizontal e outra na vertical. No encontro das duas linhas, ficará registrado o resultado, produto do cálculo. A tabela facilita a visão geral dos resultados, o que é uma vantagem sobre as tabuadas, organizadas em listas, em que aparece a multiplicação do 1 ao lado do 2, até a do 10. Proposta de trabalho feito com base na tabela possibilitam estabelecer diversas relações, já que todos os produtos das multiplicações básicas estão ali. Então, é uma atividade, né,
uma atividade bem legal para você ter na sala de aula. Você pode usar também, né, como cartaz para ter na sala. Unidade álgebra. A unidade álgebra é introduzido ao ensino fundamental 1 na finalidade de ensinar ao estudante situações e estruturas matemáticas, acompanhadas de letras e outros símbolos, de modo que ele compreenda as representações e as resolva. Unidade geometria. Já na geometria, o ensino de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental resume-se a capacitar o indivíduo a resolver problemas do mundo físico, sejam eles de quaisquer áreas. Aqui eu trago para vocês então um modelo, né, de atividade para trabalhar a álgebra, que é o dominó geométrico. Trabalhar, né, então, a geometria através das formas geométricas. A forma, né, a geometria tem um papel fundamental para a leitura do mundo que nos rodeia. Não pode ser restringido somente ao uso social. É necessário construir de forma gradual com o aluno a sua terminologia específica para ser usada não somente na matemática, mas também nas diversas áreas de ciência e tecnologia. O professor, desde o ciclo de alfabetização, deve proporcionar condições para que o aluno possa compreender sobre a distinção entre os vários significados dos termos usuais no cotidiano e os conceitos de geometria. Então, aqui eu trouxe para vocês uma atividade, né, usando o Tangram. Tangram é um jogo chinês, né, com figuras geométricas planas. Com ele podemos montar várias figuras, como animais, objetos e plantas. O Tangram ele é composto por 7 peças, sendo 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. O Tangram é muito utilizado nas aulas de geometria, justamente por conter formas geométricas planas. Vamos ver alguns modelos do que podemos fazer com o Tangram? Olha que legal, uma casinha e um foguete eu trouxe aqui para vocês como exemplo, né, de como trabalhar o Tangram com as formas geométricas. Outra unidade então da matemática, que é a grandezas e medidas. Ao aplicar conteúdos que contemplem a unidade de grandezas e medidas, o professor deve inserir informações sobre métricas e suas relações. Então, aqui eu trago para vocês uma chargezinha ali, onde o professor, né, pede então para as crianças que um grupo, então, vá medir a porta, né, e outro que use então para medir o armário. Aqui eu trago então para vocês, né, uma atividade, uma experiência com balança, né? Qual é o objeto mais pesado? A experiência com a balança, ela trabalha a estratégia, né, de conceitos matemáticos de peso, medida, tamanho e tipos de materiais. Para fazer essa balança, então, o que você vai precisar? Objetos, né, de diferentes pesos, uma balança que você vai
construir usando um cabide, 2 cordões do mesmo tamanho e 2 baldes, né, como mostra na imagem ali. Com essa atividade, então, você vai trabalhar, né, as medidas de peso, de tamanho com as crianças. Unidade, probabilidade e estatística. Esta unidade vem para medir o conhecimento acerca de conceitos, fatos e procedimentos presentes no cotidiano. Na vida, todo cidadão depara-se com momentos em que deve coletar, organizar, representar e interpretar, analisar dados de diversos contextos e complexidades, bem como fazer essas ações com auxílio de alguma tecnologia, como calculadora ou planilha eletrônica. Aqui, então, eu trago para vocês uma imagem ali, né, de uma atividade que pode ser trabalhada com as crianças. Fazer uma pesquisa, né, dentro da sala de aula. Quais as crianças, né, que têm um bichinho de estimação? Quantas têm um cachorrinho? Quantas têm um gato? Quantas têm um peixinho, né? E trabalhar com elas, então, a construção, né, de gráficos e planilhas. A estatística, ela cumpre o papel de auxiliar as investigações nas quais muitos dados estão presentes, buscando tratar quantitativamente as situações para que informações sejam geradas e apresentadas de forma planejada. A pesquisa é um dos eixos estruturadores da abordagem da estatística na escola. Antes de tratar grandes quantidades de dados com muitos cálculos, a estatística importa-se em decidir as questões que devem ser feitas, os dados, a coleta, as estratégias de classificação das respostas, enfim, investigar-se alguma coisa. Ao trabalhar a estatística com as crianças, é um momento, né, importante para trabalhar, para despertar nas crianças o interesse pela pesquisa. Brincando então com estimativas, né? É um jogo, uma atividade lúdica. O objetivo é fazer estimativas, fazer contagens, registrar dados e fazer comparações. Material utilizado então nessa atividade: tampinhas ou outros objetos com pedrinhas, bolinhas, potes plásticos de diferentes tamanhos, né? Um para cada aluno, papel, lápis. Organização da sala: pode ser equipe de 3 a 5 alunos. Como jogar? Dar um pote de plástico para cada aluno e colocar tampinhas dentro dele. Pedir a cada aluno que manipule as tampinhas para que estipule a quantidade. Para isso, dar-lhes alguns minutos. Pedir aos alunos que em uma folha façam uma pequena tabela, na qual irão preencher o primeiro e o segundo item. Itens a estimar e minha estimativa. Então, os alunos irão fazer uma tabela em uma folha, né? Eles irão, então, o professor irá pedir ao aluno que eles peguem, né, o objeto, que o aluno pegue o potinho com as tampinhas, né?
e ele, né, chegue a uma estimativa de quanto que ele acha que tem de tampinha dentro daquele pote, que ele largou ali aquelas tampinhas, né? Ele vai pôr lá na estimativa a quantidade que ele acha que tem e depois no outro lado ele vai contar e vai colocar lá quantas realmente, né, quantas tampinhas realmente tinha dentro do pote. Então, vai ganhar, né, quem chegar mais perto da quantidade total real, né, que tem dentro do pote. Objetivos ao utilizar recursos de jogos na aprendizagem. Trabalhar, então, o respeito a ações e atitudes de competição, como ganhar e perder, aprender a viver e conviver em sociedade, a esperar a sua vez, né, para poder jogar junto com o coleguinha, desenvolver o pensamento criativo, o raciocínio, interagir, né, criando uma interação entre o sujeito e a aprendizagem, né, de forma lúdica, aprender a pesquisar, a desenvolver o gosto pela busca, iniciativa e tomada de decisão. Aqui eu trago para vocês, então, outra atividade, né, o cantinho da matemática. Essa atividade, né, esses cartazes que eu estou trazendo aqui para vocês, né, é muito interessante para ter, né, exposto na sala de aula, para trabalhar, né, com as crianças, a quantidade, os números. Outra atividade lúdica, né, também para trabalhar a matemática é a música. Sons, música e movimentos como facilitadores na aprendizagem da matemática. Reconhecer e nomear as figuras planas, quadrado, triângulo e círculo. Identificar suas propriedades. Uma alternativa diferente é cantar. O que é? E caminhar sobre as figuras desenhadas com giz na quadra da escola. Então, música na matemática. O que é? O que é uma música, né, trabalhando, então, as formas geométricas, né, usando, né, a letra essa das formas geométricas através da melodia, que é ela do caranguejo não é peixe. Bom, nossa próxima área, então, a ser estudada é as ciências da natureza. Ao estudar a ciência, uma criança passa a ter maior conscientização da importância de ações que preservem o planeta em que vivemos, já que ela compreende que tudo está interligado. O estudo da ciência para as crianças terá sempre a importância de fazê-las observar o mundo de modo completamente novo, mais completo e muito mais rico, entendendo cada detalhe e conseguindo enxergar conceitos em praticamente tudo. Não dá para garantir que uma criança seja mais preocupada com a preservação do meio ambiente se ela simplesmente não for capaz de entender os motivos explicados para a ciência para esta preocupação. Eu trabalho então com a ludicidade, vem, né, para poder explicar, poder trazer às crianças, né, o conceito de ciência, o que é a ciência, de uma forma, né, que ela entenda, de uma forma lúdica.
Ciências da natureza. No ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Segundo Santana e Silveira, o ensino de ciências no nível fundamental é uma tarefa estimulante, pois o processo de formação escolar da criança se dá por meio de interações com os outros e com o ambiente. Por isso, ensinar ciências pode ser feito aproveitando a curiosidade e o desejo natural que as crianças têm de conhecer, agir, dialogar, interagir e experimentar, e também teorizar. Mas o que é ciência? Ciência, do latim scientia, conhecimento. Conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. Informação, conhecimento e notícia. Ciências naturais. Então, a ciência, ela representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, da pesquisa ou da prática, baseado em princípios certos. Segundo a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a formação dos estudantes no ensino de ciências deve ter como elemento central o processo investigativo, onde o professor planeje situações didáticas que possibilitem aos alunos analisar de forma reflexiva sua compreensão acerca do mundo em que vivem. Então, aqui eu trago para vocês, uma atividade lúdica, uma experiência, para trabalhar com as crianças. Afunda ou flutua? Para fazer essa atividade, você vai precisar de uma bacia e vários objetos e brinquedos de diferentes tamanhos e pesos. O ideal é que a criança ajude na escolha dos objetos. Encha a bacia de água e coloque os objetos do lado. Peça para a criança ir colocando um objeto de cada vez e observando o que acontece com cada objeto. Trabalhar conceitos de leve e pesado com essa atividade com as crianças. A atividade Afunda ou Flutua apresenta uma situação-problema para ser resolvido, que oferece às crianças a oportunidade de observar, levantar hipótese, fazer experimentação e comprovação de hipóteses, além de fazer surgir várias perguntas, como o que vai acontecer, por que afunda, por que flutua, o que fazer para afundar. A investigação científica faz sucesso entre as crianças, porque podem explicar visualmente questões simples do cotidiano. E é uma maneira diferente de aprender com diversão. O ar ocupa lugar no espaço?
outra atividade bem legal para trabalhar com as crianças. Objetivo: compreender que, embora não possa ser visto, o ar ocupa lugar no espaço. Então, para fazer essa experiência, né, essa atividade, você vai precisar de um funil, um balão desses de festa, né, normal, uma vasilha que caiba o funil e água. O desenvolvimento da atividade: então, prender o balão vazio no bico de um funil, mergulhar verticalmente o funil de boca para baixo, né, no recipiente com água, e observar o que vai acontecer. Qual seria a explicação para isso? Então, o ar que entra no funil, né, e a água que entra na bexiga acontece porque o balão ficou um pouco cheio. Bom, a imagem, né, da experiência do balão ali na foto mostra, né, que o balão ele ficou pouco cheio. Ele não encheu, mas ele ficou um pouquinho cheio. Por que que isso ocorreu? Porque dentro do funil, do pequeno funil, né, havia certa quantidade de ar que foi empurrado pela água, né, no momento que a pessoa colocou o funil dentro da bacia com água. Se o funil usado na experiência ele fosse maior, né, existiria mais ar e, consequentemente, encheria mais o balão. Observamos, então, que o funil, apesar de parecer vazio, na verdade estava cheio. Podemos afirmar que o ar ocupa lugar no espaço. Portanto, o ar tem massa. Tendo massa, o ar é matéria. O ensino de ciências é, sem dúvida, né, aquele ensino que desperta mais interesse e prazer dos estudos na maioria dos alunos, né, porque instiga eles na curiosidade de saber o porquê, né, das coisas ocorrerem. E é nas séries iniciais, né, o momento primordial, né, para instigar nos alunos a vontade, né, de aprender ciências. Como saber se um ovo está podre? Fazendo uma experiência. E essa experiência ela tem o objetivo, né, de perceber que a densidade do ovo ela muda com o passar do tempo. Para essa atividade, né, você vai precisar de uma vasilha grande e ovos. Em uma vasilha, você vai colocar água fria em uma altura de cerca 2 vezes, né, o tamanho do ovo. É importante que a água seja fria. Coloque o ovo dentro da água e observe. Resultado: você vai perceber que se o ovo estiver fresco, ele vai afundar como uma pedra. Se ele estiver velho, mas ainda bom, vai afundar e quicar como uma bola. Mas se o ovo estiver ruim, vai flutuar. Então, você pode jogar esse ovo fora. Então, por que o ovo afunda na água? O ovo não é impermeável. A casca do ovo é porosa e a água dentro do ovo vai evaporando e sendo substituída por ar, reduzindo a massa do ovo. Se a massa do ovo ficar menor que a massa da água, que é movida pelo ovo, ele vai flutuar. De forma mais simplificada, o ovo podre fica mais leve que a água,
pois tem mais ar e menos água que um ovo fresco. Então, trago aqui também, né, outra atividade lúdica para trabalhar os 5 sentidos. É através dos sentidos que nós percebemos o mundo. Nós temos os 5 sentidos, então, visão, audição, olfato, tato e paladar. Aqui eu trouxe, então, um quebra-cabeça, né, com imagens, com as palavras, né, para a criança, então, associar cada sentido, né, com a figura. Outra atividade bem legal, né, uma experiência lúdica, plantando feijão, né, e observando o seu desenvolvimento. Então, para fazer essa atividade, você vai precisar, né, de um feijãozinho, né, um vidro, um copo. Você vai colocar o feijão sobre um algodão úmido, né, dentro de um copo plástico e vê-lo crescer. Propomos aqui que essa experiência seja feita com um pote, né, de geleia ou qualquer outro pote de vidro reutilizado, de forma que seja possível ver a germinação por completo. Esse experimento torna um tempo maior e mais paciência, mas é um jeito muito bonito e oportuno de observar o crescimento da planta. Observar a germinação da vida é um aprendizado importante, e essa atividade pode gerar interesse e curiosidade sobre as plantas e formas de vida diferentes dos seres humanos. Então, o pote de vidro que você vai precisar para fazer a experiência do feijão, né, brotando, o feijão e um algodão. Umedeça o algodão com água, encha o vidro, né, de algodão úmido, encaixe o feijão no algodão na lateral do vidro, né, como na foto ao lado. Não deixe o algodão ficar seco. Uma vez por dia, ou quando necessário, né, coloque um pouquinho de água para manter o algodão úmido o tempo todo. Em cerca de 3 dias, a raiz vai começar a aparecer no feijão. Quando o feijão crescer mais de 20 centímetros, tire ele do vidro e plante ele em um pote de terra. Outra atividade bem legal, né? Faça um vulcão em erupção. Vulcões são um fenômeno geológico fascinante. A erupção cheia de lava e fumaça atiça a imaginação e a curiosidade de muitas crianças e de adultos também. É possível realizar um experimento que simula um vulcão explodindo com vinagre e bicarbonato de sódio. Bagunça garantida e uma ótima oportunidade para conversar sobre química e sobre como a interação de alguns elementos pode transformá-los por completo, resultando em explosões. No ensino fundamental, a ciência é uma disciplina que busca explicar a origem de diversos fenômenos da natureza, sem perder de vista a preocupação com a preservação do meio ambiente. É importante trabalhar com a criança respeitando as fases do desenvolvimento cognitivo dela, para fazê-la encontrar suas próprias respostas e construir soluções para os problemas enfrentados. Então aqui, né, o que você vai usar para fazer esse vulcão em erupção? Massinha de modelar, né, ou papel machê, ou argila, uma garrafa PET, água morna.
2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 6 gotas de detergente e o corante vermelho, que é opcional. Então, você vai cortar o bico da garrafa PET usando-a como a base. Encha até a metade de água morna e misture o detergente, o bicarbonato e o corante. Em volta da garrafa, faça um modelo cônico do vulcão, utilizando para modelar ele a massinha de modelar, né? Ou papel machê ou argila. Você vai escolher, né, qual dessas que você vai usar para modelar o seu vulcão. Recomendamos, né, fazer isso, essa atividade, né, com massinha ou papel machê, né? Ou argila também, como eu falei para vocês. Quando tudo estiver pronto, basta despejar um pouco de vinagre dentro da boca do vulcão, para que então a lava comece a jorrar. Qual a melhor estratégia para o professor despertar nos alunos o interesse pelos mistérios da natureza? Mostrar que a ciência é uma das atividades mais humanas e lúdicas que existem. Pode-se brincar com a ciência o tempo todo. É fantástico revelar como uma lagarta se transforma em borboleta. O aluno fica encantado ao descobrir como as coisas acontecem. O mesmo ocorre quando explicamos que o Sol é apenas uma estrela, entre centenas de bilhões de outras estrelas, rodeadas por planetas. A criança olha para o céu e pensa: se existem outros eus, em outros lugares, ainda falta esse mistério no ensino da disciplina. Outra atividade lúdica, então, para trabalhar também com ciências, né? A música. Aqui eu trouxe para vocês, né, uma musiquinha sobre o sistema solar. A música é um ótimo recurso, né, para trabalhar com as crianças. No aspecto do desenvolvimento cognitivo linguístico, destacamos que a criança aprende pelas situações que ela tem oportunidade de experimentar em seu dia a dia. E quanto maior a riqueza dos estímulos que ela receber, melhor será seu desenvolvimento intelectual. É desenvolvida sua acuidade auditiva ao acompanhar gestos ou danças. Trabalha a coordenação motora e a atenção. E ao cantar ou imitar sons, descobre capacidades e estabelece relações com o ambiente em que vive. Uma atividade aqui bem legal, né, para trabalhar sobre o sistema solar com as crianças. Aonde a criança, então, poderá construir, né, o seu sistema solar. Aqui outra atividade também, em que a criança, né, poderá construir um mobile. No caso desse daqui, né, o professor pode levar para a criança pintar, recortar os planetas, o Sol, né, levar palitinho de picolé para arrumar o mobile, né. É uma atividade também muito legal. O jogo, né, dos animais domésticos. Nessa atividade, então, o professor deverá levar, né, impresso os potes, né, ou levar potes, pode
Pode ser tanto levar os potes como levar impresso os potes, também pode. E cartelas, né, com os animaizinhos impressos. No caso, a criança terá que separar, né, quais daqueles animais ali pertencem. Por exemplo, aos animais domésticos, os animais terrestres, né? E assim, então, trabalhar assim, então, a classificação dos animais com as crianças de uma forma lúdica, né? Trilha da higiene é uma atividade super legal, né? O professor, ele pode construir junto com a criança essa trilha, ou ele pode levar impressa para a sala de aula, né? Para a criança, então, recortar. Como exemplo ali, né, na casa 8, o professor colocou: comeu doce e esqueceu de escovar os dentes. Volte uma casa. Esse jogo o professor pode construir, então, né, as atividades, ou construir junto com os alunos, né? Trilha da higiene. Utilize tampinhas de garrafa para o movimento dos jogadores no tabuleiro. Você pode ampliar o tabuleiro, né, ou junto com os alunos confeccionar o tabuleiro com ilustrações deles. Os comandos nas casas dos tabuleiros também podem ser elaborados de forma coletiva. Quais hábitos de higiene precisamos manter durante o dia? Uma atividade super legal também para trabalhar com as crianças. Então, espero todos no nosso próximo e último encontro, que será a aprendizagem e a ludicidade nas ciências humanas. Muito obrigada!